Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de toda semana. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar neste momento. O nosso muito obrigado. Queremos, nesse instante, também enviar uma saudação a todos os nossos irmãos da terceira idade, sim, os nossos irmãos que por questões de comorbidades, por questões de limitações, de doenças, não podem estar na escola bíblica dominical, mas não há problemas porque, através da Rede Brasil, a Escola Bíblica Dominical vai até você. Receba do nosso pastor presidente um forte abraço, todos os irmãos da terceira idade. Queremos, nesse momento, também enviar uma saudação a todas as supervisões de EBDs, todo o corpo docente, discente das escolas bíblicas dominical, as direções das EBDs em todo o estado de Pernambuco. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês nesta manhã. Vamos nesse instante orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção toda especial em relação ao nosso culto desta manhã. Se você puder, neste momento, encurvar sua cabeça, curve e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, por esta manhã maravilhosa, manhã de domingo, dia do Senhor, dia de te adorar, de te bendizer, te exaltar pelo que tu és e pelo que tu representas para cada um de nós, Senhor. Queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos os teus filhos que estão sendo alcançados através desta programação da Rede Brasil, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas sobre cada um, Senhor. Abençoa o nosso culto nesta manhã, a cada louvor que será entoado, a ministração da tua palavra, usa o teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor, e promove edificação para a glória e louvor do teu nome. Queremos te render graças pela vida do nosso pastor presidente, pastor Ailton. Continue abençoando o teu filho, dando graça, força, vigor, firmeza, saúde, Senhor. Ao evangelista Sonivaldo, superintendente, Senhor, da Rede Brasil, que as tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor, sobre o teu filho e sobre toda a equipe, Senhor. Continua nos abençoando nesta manhã, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento louvar ao Senhor com os hinos congregacionais. Vamos convidar o evangelista Josa Dark para ministrar os louvores nesta manhã. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, vamos juntos adorar a Deus, conforme a orientação do nosso pastor Nadio Jacos, fazendo aquilo que Deus receba, não é? Este louvor, esta gratidão. E o hino é o 56 da nossa harpa cristã, Tudo em Cristo. Dantes trabalhava sempre com temor, mas descanso agora em meu Salvador. Dantes esperava, hoje bem o sei, que estou salvo em Cristo, meu bendito Rei. Tudo em Cristo, que por mim morreu.
estou completo, nele aceito sou. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é tudo meu. Dantes queria o mundo, hoje é só Jesus. Dantes eram trevas, hoje é plena luz. Dantes o receio, hoje é doce paz. Tudo a Cristo deixo, Ele me satisfaz. Tudo em Cristo, que por mim morreu. Tudo em Cristo, Cristo é todo meu. Aleluia! Glória a Deus, Cristo é todo meu e é seu também. Aleluia! Mais um hino de adoração ao nosso Deus, 133, no rol do livro. Teu nome por inteiro escrito está nos céus, no livro do Cordeiro, no livro do bom Deus. Teremos a vitória olhando no Senhor, por isso damos glória e grande louvor. Teu nome escrito, irmão, está nos teus, no livro da vida, no rol dos livros seus. Teu nome escrito, irmãos, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Alegre nós andamos na graça do Senhor, e nela nós achamos poder consolador. De Cristo recebemos ajuda e vigor. Avante, pois marchemos sem mais temor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Nós criaturas somos, remidas por Jesus, na qual eleitos fomos para desfrutar a luz. Nós temos por herança Jesus nos altos céus, também a esperança de ver a Deus. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome, aleluia, irmão, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Contentes levantemos os olhos para os céus, escrito nós já temos os nomes lá por Deus, sentindo grande gozo, servindo ao Senhor, a Todo-Poderoso, ao Redentor. Teu nome escrito, irmão, está por Deus, no livro da vida, no rol dos filhos seus. Teu nome escrito, irmãos, está nos céus. Oh, glória, aleluia, amém. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas.
O texto áureo está em Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A verdade prática nos diz que a palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. A leitura bíblica em classe, da lição desta semana, está em Hebreus, no capítulo 4, versículos 11 ao 13, e 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 ao 6. Vamos, neste momento, fazer esta leitura, a leitura bíblica em classe. Se você não tem uma Bíblia aí próxima, não se preocupe, o texto será colocado na tela, e se você estiver com a Bíblia aí próxima, pegue a sua Bíblia, abra e nos acompanhe neste momento. Hebreus capítulo 4, versículos 11 ao 13 diz o seguinte: procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. E agora 2 Coríntios 10, 4 a 6. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo, e estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos orar ao Senhor e agradecer pela leitura da sua palavra. Daqui a alguns instantes estaremos aprendendo sobre a lição de número 7, uma lição muito rica. E se você tiver sua Bíblia aí ao lado, depois pegue o seu caderno de anotação, pegue sua caneta, que com certeza nesta manhã o Senhor vai estar falando ao seu coração por meio da sua palavra e nos trazendo ensinamentos ricos sobre os seus princípios exauridos na sua Escritura. Vamos orar neste momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, pelo teu Espírito a colocar em prática todos estes princípios, Senhor, que são ensinados por meio da tua palavra. Abençoa os teus filhos que nesta manhã receberão o ensino das tuas verdades, assim como fizeste aos teus discípulos, Senhor, abrindo-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Que nesta manhã o teu Espírito possa realizar esta obra, Senhor, na vida de cada um que está nos acompanhando. Continua nos ajudando nesta manhã, fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar a Deus com nossos dízimos e ofertas e convidamos o auxiliar irmão Jonas Santana para fazer aqui a oração pelos dizimistas e ofertantes. Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos aqui, na casa de Deus, para adorá-lo na beleza da sua santidade e aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E meu querido irmão, como você bem sabe, todo culto é um culto composto por louvores, adoração a Deus, ou entrega, pela leitura e meditação da palavra de Deus, mas também na nossa adoração, as nossas ofertas entram. Nossas ofertas também são um ato de adoração a Deus. Então, querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer esse trabalho,
contribua com amor, contribua com alegria, com satisfação. E eu quero justamente ler um versículo com você que expressa tudo isso. É justamente um versículo bem conhecido lá no segundo livro de Coríntios. Abra sua Bíblia se você estiver em casa com a sua Bíblia aberta, capítulo de número 7, capítulo número 9 e o versículo 7 da segunda epístola aos Coríntios. Diz assim a Bíblia: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dar com alegria. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, essa última frase desse versículo, essa última sentença, Deus ama aquele que dá com alegria. Então, faça esse sacrifício com amor, com prazer, com voluntariedade, diante de Deus, sabendo que isso também é um ato de adoração ao Senhor. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente para facilitar para quem está distante, aquele que está acamado, aquele que também quer contribuir, a igreja disponibiliza alguns canais e vai aparecer justamente agora na sua tela o site da igreja, o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar o site, entre tantas opções, tem lá o botãozinho com o nome Quero Contribuir. Aí você clica justamente e vai aparecer algumas opções. Essas opções vão depender justamente da natureza da sua oferta. Você pode dar o dízimo, você pode dar uma oferta, você pode contribuir para missões, você também pode contribuir para a obra social da igreja e contribuir também para o sistema de comunicação e até mesmo um voto. Então, são algumas opções que vai depender da natureza da sua oferta. E, meu querido irmão, está aparecendo agora na sua tela alguns canais disponíveis, por exemplo, o PayPal e o PagSeguro, principalmente para quem está fora do Brasil, possa utilizar desses recursos. Mas também nós temos as contas da igreja, nós temos a Caixa Econômica Federal, a conta pelo Bradesco e a conta também pelo Banco do Brasil. Agora, é bom observar que todo o depósito deve ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e logo abaixo está o CNPJ, o 10.632.404, 1000 ao contrário, 51, dígitos de número 51. E também uma novidade veio para ficar que facilita muito, que é o Pix. Qual é a chave do Pix? É justamente o CNPJ da igreja, que está aparecendo, deixa eu repetir novamente para você, o 10.632.404, 1000 ao contrário e o número 51, ou dígito 51. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, essas são as facilidades que nós temos para adorar a Deus, com os nossos dízimos, as nossas ofertas, um voto que você deseja fazer, contribuir para missões, contribuir para o sistema de comunicação. E nesse momento, vamos fazer uma oração. Vamos orar agradecendo a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pelo prazer de estar aqui nesse culto, nessa manhã, adorando ao Senhor Jesus. E você que está desempregado e que quer fazer, mas não pode, meu querido irmão em Cristo Jesus, Deus abre porta onde não tem porta. Deus transforma a porta pequena numa porta larga. Então adora a Deus nesse momento, ora ao Senhor, apresenta a tua causa. Vamos falar com Deus. Jesus está aqui e tem resposta para a tua vida e tem bênção para a tua vida nessa manhã. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos diante de Ti, meu Pai. Queremos Te agradecer, queremos Te louvar pela oportunidade de amanhecer vivo, pela oportunidade de estar respirando, pela oportunidade de estar com saúde, de estar na Tua casa para aprender a Tua santa e rica palavra. Agora recebe, meu Deus, a nossa adoração através de nossos dízimos, das nossas ofertas. Pai eterno, Teu Filho que nesse momento está de joelho, está com a cabeça baixa, clamando, pedindo a porta do emprego. Tu és o dono do ouro, o dono da prata. Aumenta o pão dos Teus filhos, meu Pai. Abre porta de trabalho para quem está desempregado. Abençoa todo o Teu povo na terra. E nós queremos, meu Deus, já Te agradecer no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém, amém. Meu querido irmão em Cristo Jesus, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista José Dark para louvar o Senhor. Adore a Deus conosco nessa manhã de domingo, vamos adorar a Deus. Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor com mais um hino, 246 da sua harpa, Descanso em Jesus. Vamos descansar em Jesus.
descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Tens tu paz com teu Salvador bendito, plenitude do Espírito de Deus. Tem descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás a oração, Deus aí vitória aos santos concedeu. Estarás bem seguro e corajoso, quando a tentação chegasse para ti. Tens a graça para ser vitorioso nas terríveis provações da vida aqui. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permanece pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração, Deus aí vitória aos santos concedeu. Só em Cristo encontrarás descanso, que ninguém aqui jamais irá tirar. Com Jesus tu has descanso, e sua glória em ti o mundo admirar. Tens descanso encontrado em Jesus Cristo, permaneces pela graça que Ele deu. Plena paz, consolação, acharás na oração, Deus aí vitória aos santos concedeu. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Queridos irmãos, neste momento nós vamos ouvir a ministração da lição desta semana. Estamos estudando a lição de número 7, que tem como título A Bíblia Transforma as Pessoas. Se você tiver com sua revista aí próxima, abra a sua revista, tiver com aquele seu caderninho de anotação, a caneta, para fazer as anotações da lição que estará sendo transmitida nesta manhã e tem sido escalado pelo nosso pastor, o presbítero irmão Jonathan Lucena, e com ele está a oportunidade. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que alegria, que prazer poder estarmos juntos na presença do Senhor, nosso Deus, para render louvor, adoração, exaltar e magnificar o seu santo e precioso nome. Somos gratos a Ele por sua bondade, pela honra de servi-lo e também agradecendo ao nosso estimado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança da escala, nos dando a oportunidade, através do nosso superintendente, pastor Nadio Jackson Saraiva, de poder estar com você nesta manhã de domingo para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor, seguindo o roteiro da lição que estamos juntos estudando desde o início do ano, esse primeiro trimestre de 2022, com o tema geral A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, e tendo a grata satisfação de estarmos a estudar a lição de número 7, que é a lição que estará sendo tratada nesta manhã de Escola Bíblica Dominical. Está aparecendo para você que está acompanhando através do seu televisor, do seu smartphone, onde estaremos estudando sobre a Bíblia transforma as pessoas. É o tema da lição que nós estaremos estudando nesta manhã. Observe que o tema já aponta, entre outras coisas, para o que a Bíblia proporciona na vida das pessoas. Nós temos aprendido durante esse trimestre características principais pelas quais a Bíblia, o livro de Deus, a palavra de Deus, ela é conhecida pela sua inspiração, pela sua inerrância. E nesta lição de número 7, vai estar tratando exatamente sobre a sua eficácia, sobre os resultados que a palavra de Deus produz na vida das pessoas. E nada mais apropriado, claro, de o comentarista, exatamente tanto no texto áureo, como também na leitura bíblica em classe, destacar textos que apontam para esta verdade.
E eu queria lhe lembrar aquilo que está no próprio texto áureo da lição. Não é um texto muito conhecido de todos nós, que está tratando sobre exatamente a eficácia, sobre os resultados que a palavra assim gera. O escritor aos Hebreus é citado no texto áureo, onde nos diz a palavra de Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe que esse texto, entre outras coisas, já aponta para esta verdade. Todos nós temos aprendido que a Bíblia é de origem divina. Seu autor é o único Deus vivo e verdadeiro. Nós temos aprendido isso desde a lição primeira, né? A primeira lição. Por isso, a mensagem contida nesta palavra, neste livro, a Bíblia Sagrada, transforma o homem por completo. Transforma o entendimento, nos faz compreender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nesta lição veremos que a Bíblia é viva e eficaz, que transpassa o interior do ser humano, tal qual uma espada. Ela, consequentemente, anula os conselhos do mundo e nos capacita a viver em humildade diante de Deus. Então, o assunto aqui proposto é muito prático. Trata exatamente sobre o poder que a palavra tem para transformar. Uma vez que o tema tem esta proposta, a lição tem esta proposta, a palavra em destaque é o verbo transformar, né? A Bíblia transforma. E, basicamente, todos nós sabemos que transformar é dar uma nova forma, é mudar de aparência, mudar de forma. E a palavra traz esta realidade para a vida das pessoas. Observe que, já no tópico 1 da nossa lição, o comentarista faz questão de destacar uma verdade à luz de Hebreus 4:12, que é importante, partindo desta frase, desta expressão, nós estarmos meditando pouco a pouco a respeito desta realidade. E eu queria lhe convidar, você que está nos acompanhando, podendo estar interagindo, e estar conosco nesse instante, vendo, por exemplo, o que diz o tópico 1 e o ponto 1 da nossa lição. Tópico 1, o ponto 1 que estará aparecendo para você, e juntos nós estaremos aqui comentando o que está na nossa lição. Tópico 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus. E no ponto 1 diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro, conforme o versículo anterior de Hebreus capítulo 4, versículo 11, não é? Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Que coisa maravilhosa! Já parando aqui nestas afirmações, nós podemos aprender algumas verdades essenciais, uma vez que, quando o escritor faz menção de que a palavra de Deus, observe que é a palavra de Deus, não é a palavra das pessoas, não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus, aquilo que advém de Deus, que já aprendemos sobre inspiração, inerrância, não é? Infalibilidade, a palavra de Deus. E esta palavra, ela possui uma natureza, ela possui esse aspecto importante, é que ela é viva, ela tem vida em si mesma, porque ela é a palavra de Deus, não é? E como o próprio comentarista fez questão de destacar, ela é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo, ou seja, a palavra, ela reflete o caráter, ela reflete a natureza do Deus ao qual ela tem origem. A palavra de Deus é viva. Observe que, porque o Deus da palavra é um Deus vivo, consequentemente, a Bíblia não é um livro morto, inexpressivo, antes ele é vivo. E é
interessante destacar isso. A palavra de Deus vai nos dizer de que, por ela ser viva, ela gera vida espiritual. Eu vou repetir. Porque a palavra possui esta natureza, ela é viva, ela produz vida, ela gera vida espiritual. Se você está com a sua Bíblia aberta e quer acompanhar o que está escrito, por exemplo, no Salmo 119, o verso de número 25, o salmista diz assim, Salmo 119, verso 25, a minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Observe, vivifica-me segundo a tua palavra. Esta palavra, ela vivifica, ela gera vida espiritual. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 16, ele faz menção à palavra como sendo a palavra da vida, quando ele expressa dizendo, retendo a palavra da vida. Observe, a palavra de Deus possui esta natureza. O Evangelho, conforme escreveu João, capítulo de número 6, versículos como o 63 e também o versículo de número 68, nós encontramos o evangelista João registrando, deixando registrado as palavras ditas pelo Senhor Jesus a respeito daquilo que ele ensinava, a respeito da sua própria palavra, da palavra de Deus. Em João 6 e 63, ele diz, as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Observe, mais uma vez, o texto bíblico fazendo menção à natureza vivificadora desta palavra. No versículo de número 68, o próprio evangelista João, ele, quando Simão Pedro recebe, tem a oportunidade de responder em relação a um discurso, uma mensagem, a propósito, muito dura, que o Senhor Jesus transmitiu, realista, clara, transparente, A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus falou o seguinte, olha, se vocês quiserem ir, podem ir junto com a multidão que desistiu de estar me acompanhando. E Pedro disse para Jesus, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Observe que estes textos apontam para essa característica vivificadora, a palavra gerando vida espiritual. Por isso que o escritor diz, a palavra de Deus é viva, ela não é estática, inexpressiva, ela está realizando mudanças, transformações, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25, nós encontramos o apóstolo Pedro, que a propósito teve a sua vida totalmente transformada pela pessoa do Senhor Jesus, pela sua palavra. Nós encontramos ele se expressando da seguinte maneira, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Observe que ele está falando de uma mudança, de uma transformação. Ele diz, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, observe, portanto, que a partir do momento que o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus é viva, está apontando para a sua natureza. É uma palavra que transmite vida, é uma palavra que implica na vida de uma pessoa. Ela está em plena atividade. Isso, a propósito, significa dizer que enquanto nós estamos aqui meditando, a palavra de Deus, ela está agindo. Glória a Deus por isto.
A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que a palavra de Deus não está presa. Glória ao nome de Jesus por isso. Você percebe, portanto, que na medida em que nós vamos lendo e meditando na palavra, quando a palavra de Deus ela é transmitida como ela age. Ela não está presa, ninguém pode deter a ação vivificadora desta palavra. Significa dizer que enquanto você está aí ouvindo, seja através da rádio, seja através das redes sociais, da própria plataforma digital, pelo YouTube, pelas formas mais variadas que esta mensagem está alcançando ao seu coração, a palavra está produzindo vida, ela não está presa, ela está agindo aqui e também agindo aí onde você está. Não há limites geográficos, porque a palavra de Deus é viva, glória a Deus por isto. E para aqueles que precisam de vida, ela pode gerar vida nesta manhã. Você pode dizer glória a Deus por isto, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para gerar vida. Me permita lhe lembrar um grande exemplo que nós temos no Antigo Testamento. Isso está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37, aquela visão do vale de ossos secos, não é? Todos nós conhecemos. O profeta Ezequiel é levado, ele é conduzido em uma visão a um vale de ossos sequíssimos, onde o próprio texto diz que retrata a condição física e espiritual da nação de Israel. E os próprios israelitas, o próprio povo, dizia de si mesmo de que não havia possibilidade da situação ser mudada, de ser restaurada, de ser transformada. Foi quando, dentro daquele contexto, Ezequiel, ele é indagado pelo Senhor, perguntando Deus para ele: é possível, Ezequiel, estes ossos voltar a ter vida? Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. E dentro desse contexto, Deus disse para ele: profetiza a palavra e dize aos ossos que eles vão ser renovados, vão ser restaurados. E a palavra de Deus diz que quando ele começou a profetizar, a transmitir a palavra que ele havia recebido do Senhor, o texto bíblico diz que começou a ter um rebuliço dentro do vale de ossos secos. Cada osso se juntou ao seu osso. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava aparentemente irreversível, Deus começou a restaurar pela ação gloriosa da sua palavra. Me permita, isso traz uma aplicação espiritual para todos nós. Talvez a sua vida ou a vida de outrem, a vida de alguém que você representa nesta manhã, possa muito bem ser retratada a um vale de ossos sequíssimos. Quem passa e olha diz: está perdido, não tem como a situação ser revertida, ser restaurada. Mas se esta pessoa der ouvidos à palavra do Senhor, se você está nessa condição, mas der ouvidos à palavra de Deus, Deus é poderoso para restaurar a sua vida e a vida da sua família. Basta você crer nesta palavra, na palavra de Deus, que é viva e é eficaz. Você pode dar um glória a Deus por causa disto? A palavra, ela é vivificadora, é o que diz o texto sagrado. Mas observe que o comentarista, ele não se limita apenas a retratar este aspecto da natureza desta palavra gloriosa. Porque se você voltar, por exemplo, ao comentário da lição, voltemos lá para o tópico 1, o ponto 1, onde está sendo tratado sobre a palavra de Deus é viva e eficaz. Seguindo de onde nós paramos, o comentarista diz assim: portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto, ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva, porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz. Olhe, observe isto aqui. Isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia,
e sempre realiza o seu propósito. Glória ao nome de Jesus. O escritor diz: ela é viva e ela é eficaz. Que coisa maravilhosa. Ela é viva e eficaz. Observe que essa palavra destacada, eficaz, aponta, entre outras coisas, para o que tem como característica também esta palavra. Ela produz resultados. Eficaz significa isso. O termo traduzido aqui por eficaz é a expressão grega energes, que traz a ideia de poder em ação. Descreve a palavra de Deus como cheia de poder para alcançar resultados. Ou seja, a palavra é viva, ela possui essa natureza vivificadora, ela é uma palavra viva, não é inexpressiva, ela age e traz resultados, ela produz resultados. O próprio texto citado aí na lição, Isaías capítulo 55, versículo de número 11, o escritor sagrado diz assim: porque como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Glória a Deus. Isso é o que a palavra produz: efeitos, resultados. Não há possibilidade de alguém ser exposto a esta palavra e ela não produzir resultados. Aí alguém pode dizer assim: isso significa dizer que necessariamente todas as pessoas serão salvas? Não, eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo que as pessoas que são expostas a esta palavra, que são impactadas por ela, nunca será a mesma pessoa. Tanto no sentido positivo, ou seja, porque na medida que se ouve esta palavra, que se obedece a ela, considerando o que Deus diz pela palavra, podendo ter a sua vida transformada, tendo esta condição, esta possibilidade, isso também traz a palavra, como sendo eficaz, um resultado, um aspecto negativo. E eu vou explicar o que eu estou afirmando. Em que sentido eu estou falando um aspecto negativo? É que, na medida em que se é exposto a esta palavra, porque ela produz resultados, ela revela a necessidade e a condição real da pessoa, ela esclarece, ela traz o entendimento, e a partir daí, ela proporciona conscientização, a ponto de alguém que não der ouvidos a esta palavra sofrerá as consequências da sua decisão negligente. Eu vou exemplificar com um exemplo que me vem à lembrança agora, que marcou o ministério do Senhor Jesus, que é aquele texto que trata sobre o jovem rico, que foi até onde Jesus estava, conhecedor da palavra, conhecedor dos mandamentos, e chegou perguntando o que é que ele deveria fazer para herdar, para possuir a vida eterna. Jesus disse para ele: guarde os mandamentos. Ele disse: eu guardo todos os mandamentos que estão relacionados à vida interpessoal: não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho. Tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Observe, era alguém que conhecia a palavra, obedecia parcialmente. Por que digo parcialmente? Porque Deus disse, o Senhor Jesus disse para ele: esses mandamentos que diz respeito à vida interpessoal, você realmente tem observado. Jesus não contraria dizendo que era um erro, que era mentira, que era falsidade. Mas Jesus disse para ele: mas falta ainda uma coisa. Vende os teus bens, dá ele aos pobres e me segue a partir de então. Claro que Jesus não está dizendo que o Evangelho não condiz com a possibilidade de alguém ter posses, dinheiro, não é isso. Mas na condição deste jovem, as riquezas era a sua prioridade.
a ponto de ele negligenciar o principal mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas. E quando ele foi exposto a esta palavra de conscientização, a Bíblia diz que ele saiu triste, porque tinha muitos bens. Observe, a palavra que trouxe a conscientização, pelo fato de ele resistir, trouxe para ele um benefício, ou seja, um resultado não benéfico, não é? Em que sentido? Porque ele foi embora da presença do Senhor triste, porque não quis dar ouvidos a esta palavra. Mas ela produz resultado, transformando, conscientizando. Que Deus possa, nesta manhã, você que está ouvindo, junto conosco, estudando a palavra do Senhor, possa desfrutar dos benefícios desta palavra. E que não saia como aquele jovem triste da presença do Senhor, porque não está disposto a seguir, a obedecer a palavra de Deus. Você percebe o quanto sobre você pesa uma responsabilidade? Reflita sobre isto. Observe, portanto, que esta palavra, ela é eficaz, ela transforma. Se você está com a Bíblia aberta, abra na epístola escrita por Tiago, epístola do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo de número 18, diz que esta palavra produz transformação espiritual. Nós vimos que ela produz vida espiritual. E agora eu reitero, à luz do texto sagrado, de que ela é eficaz, ela produz resultados, porque ela transforma a vida espiritual. Observe o que diz Tiago, capítulo 1, versículo de número 18. Ele diz assim: segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ele nos gerou pela palavra da verdade. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo Paulo diz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18, o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Poder para transformar, poder para mudar a vida das pessoas. Um certo estudioso da Bíblia, ele afirmou que enquanto outros livros informam, poucos reformam. Só a Bíblia tem o poder de transformar. Eu vou repetir. Enquanto há livros que informam, outros que podem trazer até uma reforma, mas somente a Bíblia, como livro sagrado, a palavra de Deus, transforma. É possível que assim como eu, você que está nesse momento conosco, não é? Devido às muitas impossibilidades, você não pôde estar no templo, mas está acompanhando esta escola bíblica dominical nesta manhã, pode estar fazendo esta afirmação. É verdade. Porque somente a Bíblia, a palavra, a mensagem do Evangelho é que produziu em mim transformação. Você pode testificar isto. Você e eu fomos alcançados por esta palavra gloriosa. Ela é eficaz. Diz a história que um general chamado Lew Wallace, ele foi senador em Indiana, ainda muito novo, com 29 anos aproximadamente. Ele era considerado um homem muito intelectual, mas não acreditava na Bíblia como palavra de Deus. Por isso, ele se pôs a escrever um livro especificamente para criticar a palavra de Deus. Mas o que acontece? Na medida em que ele começou a estudar, na medida que ele começou a pesquisar no livro sagrado, mediante o estudo das Escrituras, ele se tornou um cristão devoto. Imagine, ele foi persuadido, ele foi convencido do seu erro, dos seus pecados, da necessidade de mudança, ele se arrependeu, deu ouvidos à mensagem central das Escrituras, que é a salvação em Cristo Jesus, mediante a fé e o arrependimento no seu sacrifício. E o que aconteceu?
Nunca ele conseguiu escrever o livro que intencionava a princípio, criticando a Bíblia. Pelo contrário, ele escreveu uma clássica história cristã, que depois tornou-se um filme muito conhecido, chamado Ben-Hur. O que isso aponta? Entre outras coisas, a capacidade, o poder que a palavra tem de transformar. É por isso que o diabo luta tanto para que essa palavra não seja transmitida. É por isso que há uma orquestração do inferno para impedir que esta palavra alcance as vidas. Pelas formas mais variadas que o diabo possa se utilizar para impedir que essa mensagem vá ao encontro das pessoas. Da mesma forma que aconteceu quando Paulo chegou após ser enviado pela igreja de Antioquia, quando ele começou a pregar para um procônsul, Sérgio Paulo, homem de eminência, que tinha a tiracolo perto dele um homem que era envolvido com misticismo, ocultismo, e intentava tirar a atenção do procônsul para que ele não desse ouvido à palavra. Me permita dizer, o que é isso senão um retrato da ação maligna para impedir que esta palavra seja anunciada, para que ela seja transmitida, para que as pessoas sejam impactadas por ela. Porque o diabo sabe de que esta palavra é poderosa para transformar, para quebrar os grilhões, para transformar vidas. E ele não quer que as vidas sejam mudadas, transformadas por esta palavra. Você lembra daquela parábola contada pelo Senhor Jesus, a palavra do semeador? Quando a semente caiu em uma parte da terra e vieram as aves e comeram a semente, na explicação que o Senhor Jesus deu, ele diz que as aves da parábola representam a ação maligna, que vem e rouba do coração das pessoas para que elas não sejam mudadas pela palavra. Mas nesta manhã, o Espírito Santo lhe deu a condição, talvez eu esteja falando para você que ainda não é evangélico, me permita, eu sei que é uma escola bíblica dominical, mas o propósito da escola também é evangelizar. Foi para isso que a escola dominical foi criada, também para evangelizar enquanto ensina, conforme dizia, não é, o saudoso pastor Antônio Gilberto. Então, o Espírito Santo está mostrando, abrindo o seu entendimento para que você seja alcançado também. Talvez você ia passando, um parente estava assistindo, está acompanhando e você foi despertado pela curiosidade. A palavra lhe atraiu, o Espírito Santo lhe convidou, lhe encurralou aí onde você está e você está sendo alcançado por esta mensagem. É Deus dizendo para você, eu tenho, pela minha palavra, poder para transformar. Glória a Deus. Avançando nesta reflexão, além de resultar na transformação espiritual, a palavra de Deus, as palavras do Senhor, elas transformam. Diferente das palavras humanas, das filosofias, os ensinos, as ideias e os pensamentos dos mestres deste mundo, apenas agregam conhecimento, informações a respeito de determinados assuntos. Mas a palavra de Deus transforma o mais vil pecador numa nova criatura. Ela, em si mesma, é e tem o poder de Deus. A palavra transforma. Ela produz renovação espiritual. Ela é eficaz. Ela, além de gerar vida, além de transformar, ela é capaz de renovar a vida espiritual. Por causa do seu alcance, e aí eu quero chamar a sua atenção para o ponto de número 2, tópico 1.2. Veja comigo, por favor. Acompanhe conosco, se possível, o que está registrado na nossa lição, no tópico 1, o ponto de número 2, que trata sobre a palavra de Deus é espada penetrante. Veja conosco, por favor, o que diz a nossa lição, tópico 1, ponto de número 2. Acompanhe conosco, por gentileza. O texto sagrado descreve as Escrituras
como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. É o que diz Hebreus 4, versículo de número 12. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Eu vou repetir essa expressão, tópico 1 e o ponto de número 2 da nossa lição. Ele diz assim, essa frase que eu acho muito importante ser frisada e destacada. Observe que nada existe que ela não possa traspassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre o nosso espírito e a carne. O que é isto? Nós vimos sobre a natureza da palavra, ela é viva, sobre a sua eficácia, ela é eficaz, ela produz resultados. E esse ponto da lição trata, este texto de Hebreus 4:12, mostra o alcance que esta palavra ela tem. Porque quando diz que ela é mais penetrante, que ela vai na divisão, observe que isso fala de intensidade, fala de profundidade, de alcance. A palavra vai aonde as palavras humanas não podem ir. Ela tem a capacidade de alcançar o mais íntimo de um ser. Aquilo que está no interior, aquilo que às vezes, por exemplo, um marido não pode dizer para a esposa no sentido de compartilhar, porque talvez ela não vai entender. Os dilemas mais pessoais, talvez, que um filho tenha e que tenha conflito, dificuldade de revelar isso ao pai, um amigo para o outro, um irmão para o outro. Mas a palavra, ela tem a capacidade de ir, ela penetra, ela é a espada de 2 gumes, que penetra até, observe, a divisão da alma e do espírito. Quem já não teve essa experiência maravilhosa de ser confrontado por esta palavra, para que ela revele as intimidades, o mais íntimo do ser, e isso também descreve a própria característica do Deus da palavra, porque Daniel diz que ele revela o profundo e o escondido. Ele sabe o que está em trevas e com ele mora a luz. Quando olhamos para João capítulo de número 4, a mulher samaritana impactada pela capacidade gloriosa do Senhor Jesus, quando ele disse a ela, vá e traga o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Ele disse, disseste bem, porque tivesse 5 e o que tens agora não é teu. E ela reconheceu e disse, vejo que és profeta, porque nenhum ser humano em sua capacidade natural tem a condição de conhecer o profundo de uma pessoa, as peculiaridades, comportamentos pessoais, íntimos, que às vezes alguém faz às escuras, achando que ninguém sabe, que ninguém vê. O Deus Todo-Poderoso, Ele contempla, e a sua palavra vai ao encontro desta necessidade. Quantas pessoas que às vezes têm a oportunidade, por exemplo, de estar num culto público, estar numa congregação, a palavra é transmitida, a mensagem é falada, e de repente alguém diz assim, como é que esse irmão sabe coisas da minha vida? Não é ele que sabe, mas é o Deus da palavra, é a palavra que produz esta capacidade. Você lembra quando aqueles 2 discípulos estavam no caminho para Emaús? Tinham saído de Jerusalém, tristes, angustiados. Se você ler, por exemplo, Lucas, capítulo 24, e ler o versículo 14 e 15, você vai perceber que eles estão questionando-se mutuamente, indagando. Versículo 17 diz que eles estão tristes. Versículo de número 21 diz que eles estão desesperançados, porque eles começam a dizer que imaginavam que eles haviam crido, esperavam que Jesus era a salvação de Israel. Mas já era o 3º dia
e eles não tinham a certeza que Jesus havia ressuscitado. Estavam frustrados, estavam desesperançados. Versículo 25 diz que eles estavam incrédulos, porque eles próprios testificam que havia ouvido rumores de pessoas que tinham dito, que tinham visto Jesus, mas eles não conseguiram crer. E foi exatamente dentro desse contexto que Jesus aparece e começa a expor as Escrituras para eles. A Bíblia vai dizer que eles começaram a ouvir a mensagem, Jesus iniciando pelos escritos de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, passando pelos profetas, pelos livros históricos, poéticos, foram ali expondo o que a Escritura dizia a respeito de Jesus, sobre a necessidade dele morrer, mas a certeza que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E na medida que eles vão ouvindo, o texto diz que Jesus chegou exatamente no ponto em que eles entrariam na cidade, no vilarejo de Emaús, e Jesus fingiu que ia adiante, ia passar direto. Foi quando eles, tão impactados pela mensagem, por desejo de comunhão com aqueles que eles não sabiam ainda quem era, julgavam ser um peregrino, um forasteiro. Eles não sabiam ainda que de fato estava diante dos seus olhos o próprio Senhor Jesus. Observe que eles pedem para Jesus ficar. Versículo 31 diz que os seus olhos se abriram. No momento da refeição, quando Jesus fez a oração de agradecimento, os seus olhos se abriram, eles reconheceram que estavam diante do Senhor ressuscitado. E a Bíblia diz que quando Jesus desapareceu bem diante dos seus olhos, versículo de número 32, de Lucas capítulo 24, eles começaram agora a dizer um ao outro: porventura, olha aí, não ardia em vosso coração, o vosso coração, quando pelo caminho ele nos falava sobre as Escrituras? Veja que a Escritura produziu neles um renovo espiritual. Produziu neles uma renovação espiritual, restauração. Eles deixaram tudo para trás, tinham acabado de chegar em Emaús e agora tomaram o caminho de volta para Jerusalém, com o intuito, com os lábios abertos, com o coração fervoroso para falar de Jesus para os que haviam ficado em Jerusalém. Glória a Deus por isto. É isso que a palavra produz: renovo, transformação, restauração. Você bota dar glória a Deus por isto? A palavra, ela é eficaz. Mas sigamos o roteiro da nossa lição, porque se você for comigo agora para o capítulo de número 2, já estamos nos dirigindo, não é? À parte final desta lição, deste comentário, desta reflexão. Mas, por favor, observe o tópico de número 2 da lição de número 7, que é a que estamos estudando, que trata sobre a Bíblia anula os conselhos do mundo. Leia comigo, por favor, por gentileza. Acompanhe conosco esta leitura, tópico 2.1. A Bíblia anula os conselhos do mundo, as armas da nossa milícia. Paulo esclarece aos coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, ou seja, não são humanas, não advêm da capacidade humana. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias e ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. Observe a expressão. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus: a verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração
perseverante. Essas são as armas da nossa milícia. Mas acompanhe conosco o tópico de número 2, quando Paulo vai também tratar à luz de Efésios, e o comentarista retrata isso aqui no ponto 2, a destruição das fortalezas. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, 1 de João 5,19. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. É o que Paulo afirma em 2 Coríntios 10:4, a parte C do versículo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Eu vou repetir essa última frase. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e liberta as almas da prisão espiritual. Glória a Deus por isto. Observe, portanto, que a palavra de Deus, ela, por ser cortante, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, é a arma apropriada para vencermos a oposição espiritual de Satanás e os seus anjos, os demônios. Paulo, ao escrever a sua carta aos Efésios, na parte final da epístola, a propósito, na parte prática, ele traz esta realidade. Observe que a espada do Espírito, a palavra de Deus, é destacada como elemento pertencente à armadura completa de Deus. É a arma de ataque. E só podemos avançar, só podemos vencer e cumprir na prática aquilo que Jesus disse, que as portas do inferno não prevaleceriam, contra ela, que dá a ideia de a igreja avançando, não é a igreja se defendendo, se retraindo, mas a igreja avançando. E só é possível pelo poder do Espírito Santo na vida do crente, utilizando-se da palavra de Deus. Porque a palavra, ela é cortante. Ela corta o coração do pecador ao convencê-lo da culpa do pecado, mas também corta os laços de Satanás. Efésios 6:17. Você lembra que quando Jesus iniciou seu ministério após ser batizado nas águas, conduzido pelo Espírito ao deserto, uma das ferramentas utilizadas por Satanás, propondo que o Senhor perdesse o foco, se distraísse do projeto, do plano para o qual Deus o Pai o havia estabelecido. Observe que foi necessário Jesus se utilizar da palavra, porque uma das propostas iniciais do diabo foi que ele transformasse pedras em pães. Jesus disse que nem só de pão, está escrito, ele disse, né? Nem só de pão viverá o homem. Ele usou a palavra e o diabo rebateu, usando de forma deturpada a palavra contra a própria palavra viva, que é a palavra de Deus encarnada, que é Cristo Jesus. Veja que o diabo, ele é sorrateiro, não é? Observe que ele é irônico, ele usa a palavra escrita contra a palavra personificada. Ele não podia vencer esta batalha, e foi o que aconteceu. Trazendo-nos o ensino que para vencer as hostes espirituais da maldade, para que vençamos as oposições de Satanás, se faz necessário usarmos a palavra, porque ela é cortante e ela corta os laços de Satanás. Isso aponta para, entre outras coisas, sobre a responsabilidade que nós temos. Nós temos, a propósito, aprendido isto, não é? Durante todo esse trimestre. A importância de estarmos familiarizados com a palavra do Senhor. Devemos estar atentos, devemos ser cuidadosos, não podemos negligenciar. Precisamos fazer uso da palavra.
Voltando para o tópico 2, ponto de número 3, para então nós seguirmos para o último tópico da lição. Ponto 3 diz assim, tópico 2, ponto de número 3, a destruição dos falsos argumentos. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão Nova Almeida Atualizada, denominada de NAA, traduz essa expressão como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem, sejam elas as mais variadas que existam, a mensagem da cruz. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade e da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É o que diz a palavra do Senhor. Então, é por meio desta palavra gloriosa que estes conselhos, que são ferramentas à disposição de Satanás, utilizadas por eles para contrariar a mensagem da palavra, e a gente precisa usar a verdade, usar a palavra de Deus para contrariar esses falsos ensinos. Mas passemos para o tópico de número 3, para que então possamos fechar a conclusão, não é? Concluir melhor a reflexão e o comentário da lição de hoje. A Bíblia nos torna humildes. É o que diz o tópico de número 3. O ponto 1 diz que Deus aborrece a soberba. Deus aborrece a soberba. A Escritura declara, está aí no tópico 3.1 da lição, a Escritura declara que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 6. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta, sujeitai-vos, pois, a Deus, Tiago 4:7. E ainda diz no versículo 10, humilhai-vos perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. É o que diz Tiago, capítulo 4, versículo 8. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica, Tiago 3:15. E nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto, Tiago 3:17. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes, que são transformados pela palavra do Altíssimo. Que coisa maravilhosa, porque humildade diz respeito ao caráter, ao traço de caráter que faz a pessoa reconhecer suas limitações, que considera o outro superior a si mesmo, que coloca Cristo como prioridade, coloca o outro como prioridade e o eu sempre em último lugar. Isso, basicamente, é a descrição de quem é humilde. E essa humildade não pode ser de aparência, tem que ser de essência, não é? Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque a humildade não tem a ver necessariamente com a forma sutil de falar, não é? Com um jeito assim acanhado, que nada mais é às vezes do que um traço da personalidade de alguém que é tímido. Não significa necessariamente isso. De alguém que às vezes tem até aquele olhar marejado, né? Você olha para ele assim, dá até um toque assim de sentimentalismo. Ah, fulano é tão humilde. Não necessariamente. A humildade advém da essência, do coração, que é transmitida a partir da sua atitude pública, reconhecendo as suas limitações. É alguém que não se eleva do chão. É alguém que tem os pés fixos. Ele sabe que os seus pés é de barro. E que é Deus que dá graça, como disse Tiago, dá graça aos humildes. Concluo dizendo que Cristo, como nosso maior exemplo de humildade,
e a humildade sendo uma das principais virtudes cristãs, como está na nossa lição. Só é possível termos esta qualidade quando permitimos que a palavra de Deus alcance o nosso coração. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículos 1 e 2, mostra qual deve ser a conduta do autêntico cristão, e entre estas características, ele diz que nós devemos andar em humildade, mas ele reconhece que a possibilidade de ser humilde advém da vocação para o qual eles foram chamados. E entenda a vocação aqui não como um chamado específico para servir, para exercer um trabalho espiritual. Não, a vocação salvadora. Ele está relacionando a humildade à experiência do novo nascimento, advinda da salvação em Cristo Jesus. Que esta possa ser a nossa realidade, que possamos deixar a palavra de Deus transformar a nossa vida e que possamos trilhar o caminho de humildade, como diz a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que possamos guardar a palavra de Deus em nossos corações. Queridos irmãos, que palavra maravilhosa, que ensino maravilhoso tivemos nesta manhã, aprendendo com o Senhor por meio da sua palavra. Nesse momento nós queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos deu a honra de poder estar conosco nesta manhã. Convidamos você a estar conosco na próxima semana, se Jesus não voltar e Deus assim permitir. Estamos aqui estudando a lição de número 8, que tem como título A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. Neste momento vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo quanto Ele nos concedeu neste momento. Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, queremos Te render graças, Senhor, por tudo quanto nos concedeste nesta manhã, pelo momento maravilhoso de poder estar em Tua presença, Te adorando, Te bendizendo e aprendendo a Tua santa e gloriosa palavra. Nos ajuda, Senhor, para que tudo quanto foi exposto nesta manhã, Senhor, o Teu Espírito possa nos ajudar a colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Continua estendendo as Tuas mãos sobre cada um de nós. A todos aqueles, Senhor, que nos acompanharam neste momento e que estiveram adorando o Senhor nesta escola bíblica dominical, que as Tuas mãos de Deus continue abençoando a cada um, fortalecendo, vivificando, Senhor. Nos ajuda a cada dia estarmos crescendo na Tua palavra e na Tua verdade. Nos ilumina pelo Teu Espírito, Senhor. Nos revela, Senhor, a cada dia por meio da Tua palavra, a Tua verdade e a Tua vontade para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, que Deus continue lhe abençoando. Na próxima semana estaremos aqui, se Deus assim permitir, e se Jesus não voltar, porque se Jesus voltar, nos encontraremos na eternidade. Então, próxima semana estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, estudando a lição de número 8. Que Deus continue lhe abençoando, não desligue aí o seu aparelho. Nós temos aí uma programação toda especial que a Rede Brasil preparou para você. Logo após aqui o programa da escola, o culto da Escola Bíblica Dominical, uma programação toda especial. Com certeza Deus continuará falando com você e lhe ensinando os seus santos princípios. Que Deus continue lhe abençoando e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.